Viva Armado! Viva! Agora vou ter que cantar outra, porque ficou 4. Okay? Alguém sabe que quer cantar algum? Bom dia, meus parentes. Bom dia. Acordaram. Bom, acho que, pelo menos a grande maioria me conhece, né? Eu sou o Wilton Tuxá, né? Sou Tuxá, um dos caciques lá da aldeia mãe, em Rodelas. A gente está finalizando agora esse mandato, né, do comitê, mas, assim, é importante lembrar que no comitê, nós, povos indígenas, né, nós somos apenas 4 representantes, 2 titulares, 2 suplentes, né? O comitê é composto por 62 membros. Vixe Maria, eu pensei que era 54. Então, de 62 membros no comitê, nós temos apenas 2 cadeiras, né? Nós, povos indígenas, né? E nós estamos presentes em toda a bacia, desde o alto, na nascente, até aqui no baixo, na foz, né? Então, nós, povos indígenas, estamos presentes. Nós somos mais de 60 povos indígenas e mais de 100 comunidades indígenas, 100 e tantas comunidades indígenas, porque tem povo que está em mais de uma região, em mais de um estado, né, na bacia. E, inclusive, nós, povos indígenas, nós temos contribuição natural para a bacia, porque nós temos terras demarcadas, são terras que são preservadas, que têm matas nativas, né, e que esses territórios indígenas, eles colaboram, né, para a preservação da bacia, né? E, lamentavelmente, não conseguimos ainda fazer com que as conjunturas do comitê consigam enxergar e valorizar, né, a importância dos territórios indígenas enquanto fator contribuinte para a preservação da bacia. Mas estamos no caminho certo, né? Estamos dialogando, esperamos que, no futuro próximo, a gente possa ser olhado e enxergado, né? Porque não querendo ser melhor, nem ter mais valor do que outros segmentos, mas nós temos como comprovar nossa contribuição para a bacia, porque nós temos terras preservadas, terras demarcadas, terras em processo de demarcação, enfim, terras que estão sob a posse permanente dos povos indígenas, né? E que essas terras têm a sua contribuição e têm a sua importância, e essa importância precisa ser valorizada, né, pelas conjunturas, né, do comitê. A gente, como eu falei, não queremos ser melhor do que outros segmentos, né, queremos ser enxergados e valorizados tanto quanto os demais, queremos ter direito igual, né? E nessa perspectiva, a gente vem tentando, ao longo do tempo, demarcar o nosso espaço dentro do comitê. Não só nós, povos indígenas, somos apenas 2 representantes, mas também outros segmentos tradicionais, como os quilombolas, que é só um representante que está lá, e outras várias comunidades tradicionais que nem estão contempladas dentro da estrutura do comitê, né, como os geraizeiros, os ribeirinhos, né, fundo e fecho de pasto, tem uma infinidade de comunidades tradicionais, né, que não têm o espaço assegurado, mas que nós, indígenas quilombolas, que estamos lá, enquanto segmento tradicional, nós temos que levar essa mensagem, né, e defender também essa bandeira coletiva, né, dos segmentos tradicionais, que, de uma forma assim, geral, tem dificuldade, né, para incidir nas políticas públicas do Estado brasileiro, né? E, para nós, povos indígenas, não é importante só estar membro do comitê. Nós queremos também ter o nosso espaço instalado. Quando eu falo de espaço instalado, eu falo da CTCT, da Câmara de Comunidades Tradicionais, né? Uma Câmara que, durante a gestão 2013 a 2016, ela não foi instalada, por mais que se cobrasse. Não estou aqui apontando o dedo para ninguém, estou narrando um fato concreto, né? Eu acho que seria injusto e seria uma covardia muito grande da minha parte eu estar no comitê e, diante de uma plenária, diante, né, dos meus parentes, povos indígenas, das pessoas que eu represento, eu omiti esse fato. Então, assim, eu acho que o Comitê de São Francisco, né, ele tem uma dívida histórica com os povos indígenas e comunidades tradicionais, porque existe uma instância específica, né, para tratar das demandas desses povos, dessas comunidades, e essa instância ela tem sido, de certa forma, desvalorizada, porque
Se a CTCT foi constituída legalmente, se ela está na estrutura do comitê, qual a justificativa que o comitê tem para convocar a CETIL, para convocar as várias CTs e não a CTCT? Qual a justificativa? A resposta é essa, o silêncio, porque não tem justificativa. Não tem justificativa. Então, na gestão 2013 a 2016, não convocaram a CTCT, por mais que se cobrasse. Na segunda gestão, 2016, 2020, houve-se um diálogo, houve-se uma promessa, né, de que essa Câmara teria importância igual às demais. Não foi bem conforme foi prometido, mas melhorou, foi melhor do que antes, né? Porque essa conjuntura atual que está finalizando, ela tomou posse em 2016, e início de 2017, a diretoria executiva convocou a instalação de quase todas as câmaras técnicas, menos a CTCT, novamente. Passamos o ano 2017 inteiro cobrando a instalação, e a resposta qual foi? Silêncio. Foi o silêncio. Passamos o ano 2018 todinho cobrando a instalação, a resposta qual foi? O silêncio. Em março de 2019, nós conseguimos finalmente, depois de muita cobrança, uma reunião em Salvador, que finalmente instalou a CTCT, o qual foi a reunião de instalação e de definição da coordenação, o qual me confiaram o cargo de coordenador. Em março de 2019. Passamos o resto do ano tentando reunião, e a reunião não era autorizada porque dizia que nós não temos pauta. Aí eu pergunto, quem sabe a nossa pauta? Quem sabe a pauta dos povos indígenas? Dos quilombolas, dos geraizeiros, dos pescadores? Quem é, se não nós mesmos? Então, como é que na hora que a gente pede uma reunião, diz que não pode autorizar porque nós não temos pauta? O que é que as pessoas do outro lado sabem do nosso cotidiano, da nossa vida? O comitê não existe para pensar a preservação dos ecossistemas da bacia e o bem-estar da sociedade? A Câmara Técnica CTCT não é uma instância legal constituída na estrutura do comitê? Se ela for instalada, ela não tem que cumprir a sua missão, como as demais, cumprir o seu rito, a sua agenda de reuniões? Enfim, eu teria vários porquês para apresentar, mas o mandato já passou, gente. Acabou. Acabou. Né? Mas o que eu quero dizer é que, embora outros segmentos, outros representantes, outros membros do comitê não enxerguem e não admitam a importância que nós, povos indígenas, temos dentro da Bacia do São Francisco, nós não podemos nos convencer disso, porque nós sabemos que somos importantes, sim. Nós sabemos que a terra que nós vivemos e que preservamos tem importância, sim. E que nós não precisamos estar aqui em transmissão ao vivo, ou o que quer que seja, para demonstrar essa importância. Se você pegar o mapa da bacia, você vai ver lá no próprio mapa quantas terras indígenas existem demarcadas e quantos 1000 hectares nós temos de terra demarcada. Estou falando isso dos povos indígenas. E os quilombolas? Né? E se a gente transformar isso em números, será que mesmo assim, diante dos números, o comitê não iria enxergar a importância que nós temos? Então, gente, na minha trajetória no comitê, tive vários embates, né? Apanhei muito, levei muitos atropelos, mas aprendi muito. Aprendi muito. Né? Embora assim, tudo que foi vivenciado tenha causado uma certa angústia, né, que eu não posso negar, acho que no tom da minha voz, esse tom trêmulo, demonstra, né, a angústia que eu estou sentindo na hora que eu falo, né? Mas eu aprendi que nós não podemos recuar, nós não vamos nos inibir, nós temos que ir para cima, não para brigar, mas para dialogar, para mostrar com números agora, que nós temos uma importância assim na Bacia de São Francisco, e que essa importância precisa ser valorizada e respeitada. Não queremos mais do que ninguém, queremos só ser igual aos outros, só isso, é simples. Não queremos ter nenhum direito a mais, queremos ter direito também, direito de ter atenção, direito de ter respeito. Não basta para nós só
fazer a plenária indígena e eleger 4 indígenas, 2 titulares que vai para a plenária geral para votar numa diretoria. É só um único momento que nós somos lembrados? Então, nós não queremos só isso. Nós queremos ser tratados, né, como parte da Bacia de São Francisco. Né, parte esta que tem, sim, obrigações, né, de contribuir, né, e que tem, sim, direito de receber o feedback, o retorno às ações oriundas dos recursos adquiridos pelo uso da água. Não dizem, não está lá nas escritas que os recursos é para ser aplicado na própria bacia? Né, então, nós queremos também. Outra coisa também que precisa ser dito é que não adianta, gente, não adianta lançar um edital geral para todo mundo concorrer. Tudo aquilo que nós, povos indígenas e comunidades tradicionais, vamos concorrer no geral, dificilmente a gente consegue acessar. Dificilmente. Eu sei que na visão de muitos, a questão da cota é migalha, né? Alguns dizem que é privilégio. Não, gente. Muitas vezes, a cota tem uma única finalidade só para nós, que é a garantia do acesso ao direito. Porque, no geral, nós não conseguimos passar. E na cota, por menor que seja, nós sabemos que é para nós. Então, por isso que é importante definir cotas. Né? Então, talvez já seja o tempo do comitê, independente da conjuntura que esteja lá, né, Marcel? Você hoje é membro, né, da diretoria, não sabemos como vai ser, mas espero que esteja lá. Né? Mas quem estiver lá precisa começar a pensar isso. Né? Vamos pensar, para nós, uma semente que vocês der para nós é importante, porque uma semente ela pode germinar, se torna uma planta e vai gerar muitos frutos. E esses frutos vão se multiplicar. Né? Mas nós precisamos ter uma semente, pelo menos. Será que não temos o direito de ter uma semente? Né? Nós não queremos que nossas propostas, nossas demandas, elas sejam aprovadas só como especiais, né? Porque as demandas especiais vai muito de acordo com a afinidade, né, de quem está lá para poder levar. Nós queremos ter algo garantido sim na estrutura. Olha, nós temos aqui, ó, vai ter todo ano uma chamada para projetos de comunidades tradicionais, né, para aquelas que estão aqui representadas e aquelas que não estão aqui, mas que nós estamos aqui para falar por eles também. Né? Nós queremos isso. Aí, gente, eu estou falando isso, assim, não estou aqui apontando dedo para ninguém, certo? O comitê existe, não é... O comitê não nasceu hoje, nem começou ontem. Ele já tem uma vivência longa, né? E desde seu surgimento, né, eu posso dizer que existe essa dívida e que nunca é tarde para a gente corrigir. E aí, hoje, talvez, eu tenha aprendido que é melhor dialogar e construir, né, do que ir para o embate, né? Eu acho que o que eu vivenciei no comitê me ensinou isso e eu estou disposto, né, a dialogar, né, mesmo que não seja eu, que seja outro parente, que eu possa estar orientando, né, para que a gente possa, num diálogo pacífico, sensibilizar, né, a ampla maioria dos membros do comitê, né, do plenário, e a gente poder assegurar esse direito. Né? A gente não quer mais ter acesso por afinidade, não. Nós queremos ter acesso por direito, como todo segmento, como todo cidadão da bacia tem, nós queremos ter também, só isso, direitos iguais. Então, eu quero dizer que, independente de qualquer constrangimento que a gente passou, é importante, sim, estarmos presentes, ocupar essa cadeira que é nossa, que não foi fácil, né, os que iniciaram, né, Marcel, que está no início, sabe que foi uma luta muito grande, né, a própria dificuldade para garantir essas cadeiras demonstra que é difícil você assegurar esse direito, né, mas, assim, nós temos que, além daqueles que nós temos como aliados, como parceiros, nós temos que buscar outros que possam somar uma força suficiente para poder garantir esse direito. Então é isso, gente. Eu quero agradecer o esforço de todos de ter vindo aqui, né? Quero também socializar a minha felicidade por estar aqui junto com alguns parentes que eu não via há algum tempo, né? E, para poder fechar, eu quero dizer que, diante de tudo que aconteceu, na minha opinião, aí é a minha opinião, gente, a minha opinião, eu acho que
que esse mandato que está finalizando agora, para mim, para Cícera, para Celso, para a Nália Tuxá, que não está aqui, né, minha prima, que é a suplente, esse mandato, ele praticamente não existiu para nós. Por quê? A gente tomou posse em 2016, mais de 2016, a CTCT só foi instalada em 2019. Então, para a gente estar vindo só para o plenário, só para levantar crachá, né, a gente queria estar na CTCT, para a gente atuar de forma propositiva, por mais que nossas propostas fossem ignoradas, fossem engavetadas. Mas nós tínhamos a consciência, a tranquilidade e a consciência de que demandamos, nossas demandas foram apresentadas. Elas não foram atendidas, mas foram apresentadas. Mas a CTCT não aconteceu, né? E quando aconteceu foi no final, né? E aí quando teve uma reunião que instalou, depois veio a pandemia e aí parou tudo. Então, na minha opinião, praticamente essa gestão ela não existiu, né? E eu tenho consciência, tenho plena convicção de que nós temos, né? Nós temos a contribuir. Nós temos estratégia para poder tentar romper essa muralha que nos distancia do meio da sociedade, né, de fato e de direito, né, na Bacia de São Francisco. Então, por isso que eu acho que, considerando o que ocorreu em todos os atropeiros, que seria justo uma recondução. É a minha proposta. Eu acho que seria justo, diante de tudo que eu falei aqui, das dificuldades, né, e da quase não existência desse mandato, eu acho que seria justo uma recondução. É a minha proposta. E que a gente depois, com tranquilidade, com maturidade, com serenidade, como sempre fizemos, vamos discutir, refletir e decidir sobre isso. Muito obrigado. Então, bom dia, gente. Meu nome é Celso, né, sou do povo Chuco do Cariri, de Alagoas, né. Quero aqui dar um bom dia a todos os meus parentes, né, da gente estar aqui, através dessa pandemia, dessa situação que a gente vem passando aí nível Brasil, né, e a gente hoje está aqui discutindo a importância, né, para o nosso povo, né, em termos disso. Eu vejo aí o Wilton colocando essas colocações, né, colocações muito assim, fortes, né, para que o comitê entenda, né, essa situação, a maneira de que representamos dentro do comitê, né. A gente tem algumas ações, sim, né, mas temos muitas coisas ainda a fazer, né, dentro das comunidades indígenas, né? E é isso, acho que nós aqui agora, cada um tem uma responsabilidade, né, de estar aqui, de estar discutindo, de trazer as suas edificações para a gente, né? O Wilton colocou aí o período que a gente passou, né, e houve toda uma situação de pandemia. Mas isso a gente vamos ver, vamos discutir, vamos sentar e ver como que a gente vai sair melhor em termos disso, né? Então, mais uma vez, quero aqui agradecer a todos que estão aqui, né, e vamos à luta. Obrigado. Então, bom dia, novamente, né? Eu sou Cícera, para quem ainda não me conhece, cacique Cícera, do povo Pancará, do município de Itacuruba, Pernambuco, né? Então, assim, para nós que estamos aqui há 4 anos, né, representando as comunidades indígenas, né, por mais que hoje, infelizmente, a gente não esteja aqui com nossa plenária lotada, como sempre foi de costume do Comitê de Bacias, né, organizar os seminários indígenas com um grande número de representantes indígenas, né, onde a gente
podia garantir pelo menos um representante de cada povo nos nossos seminários, né? Mas, infelizmente, os tempos são outros e temos que nos adaptar a esses novos tempos, né? Assim como falou o Wilton, o Wilton falou muita coisa, portanto, vou falar menos, porque ele já falou quase tudo, mas existem algumas coisas que nós, enquanto povos indígenas, né, e quando estamos à frente do movimento, a gente não quer sair de casa apenas para vir e sentar nas cadeiras e escutar alguém falando e levantar o crachá e dizer sim ou dizer não. Nós queremos ter o espaço para opinar. Nós queremos o espaço para poder dialogar, mostrar as demandas dos nossos povos. E quando a gente fala nosso povo, não é o meu povo Pancará, não é o povo Tuxá, não é o povo Chucuru Cariri, não é o povo Tuxá lá de Minas Gerais, não. Porque tenho certeza de que todos 4, né, que estão à frente nesse comitê, em especial o Wilton e eu, que estávamos representando nessa gestão, nós sempre falamos, né, Maciel, em nome do povo indígena no geral. E digo mais, a gente nunca falou só em nome do povo indígena. Todos os nossos espaços, a gente tem falado das comunidades tradicionais, dos povos da bacia, porque nós entendemos que, assim como nós, os povos da bacia passam pelas mesmas problemáticas, pelas mesmas dificuldades que nós passamos, as mesmas negação de direito que nós, povos indígenas, passamos. Então, nós temos tentado defender no máximo as comunidades, no geral, da bacia do Rio São Francisco. Como disse o meu parente Wilton, tentamos fazer, né? Tentamos dar o nosso melhor, e a gente deu, Wilton. Eu me cobro um pouco menos, porque eu sei que, assim, eu dei o meu melhor, na medida do que eu pude fazer, né? Na medida do que foi possível ser feito. Infelizmente, a gente não tem estrutura para fazer muito mais, né? Coisa que espero eu que nessa gestão a gente possa ter mais espaço, Maciel, que a gente possa ter mais espaço para esses momentos e para esse diálogo, né? Para que a gente junto, Maciel, que eu sei que você vai estar lá com a gente, possa estar traçando essas metas, né? E não só traçar, mas que a gente possa conseguir os objetivos das comunidades da bacia, né? Porque esse é o nosso objetivo. Assim como vocês, eu tenho 2 crianças que ficaram em casa, eu tenho um trabalho, eu tenho uma comunidade que tenho que cuidar. E assim como vocês, eu não quero sair de casa para sentar numa plenária e levantar o crachá e baixar o crachá, dizer sim ou não, não. Nós queremos esse espaço que é nosso por direito. Que os povos indígenas estão no Comitê de Bacias porque acredita que o Comitê de Bacias é um espaço que é nosso, que nós temos direito a estar nele, que nós temos direito porque somos povos originários dessa bacia, né? Que somos nós que, querendo ou não, cuidamos dessa bacia, que somos nós que, querendo ou não, tentamos impedir que os grandes empreendimentos sejam instalados na bacia, mesmo que muitas vezes sejamos frustrados nas nossas proposições, mas nós estamos lá batendo na tecla, dizendo que não, que a gente não aceita, que cada vez mais degradem o nosso rio, que cada vez mais sucateiem o nosso rio, que nossas matas, somos nós, povos indígenas e comunidades tradicionais, que está lá no dia a dia. Não são as mineradoras, não são os grandes empresários, não são os ruralistas, não é as bancadas de agronegócio que está lá defendendo o rio, não. Eles estão lá para cada vez mais sugar o restinho de vida que o Rio São Francisco tem. E nós não, povos indígenas, estamos lá. Por isso, quando o Wilton fala que nós, Maciel, precisamos garantir que tenhamos sempre uma cota específica para os povos indígenas, é porque somos nós que estamos lá lutando para defender o povo, a bacia do rio, enquanto os outros estão lá tentando cada vez mais sucatear. E aí, Maciel, nessa fala também, eu me lembro que na nossa última reunião, né, da CTCT,
foi uma das nossas conversas, foi a questão de um espaço, um recurso que fosse específico para os projetos voltados para a comunidade indígena, para as comunidades quilombolas, para as comunidades tradicionais, né? E aí, eu aproveito, Maceió, a oportunidade para que, nesse momento, mas eu gostaria de ouvir de você o que você tem para nos dizer a respeito dessa demanda nossa, né, da questão de projeto, com esta linha voltada especificamente para os povos indígenas. E, no momento, é isso. Infelizmente, a gente não vai ter aquele momento de passarmos mais tempo juntos, de nos abraçarmos, mas eu acredito em Deus e nos encantados que isso logo vai passar. E que logo teremos tempo para voltar às nossas vidas normais, podermos nos encontrar, dividir nossas dificuldades, as nossas angústias dentro dos nossos territórios e juntos buscarmos soluções. Então, meu bom dia a todos. Espero em Deus que possamos hoje sermos muito maturos, né, muito humildes, compreensivos, companheiros, para que juntos possamos traçar esse caminho, né, mais uma vez, desta gestão, né, do Comitê de Bacia, com muita humildade, para essa... Como volto também, e quando o Wilton começa a falar comigo sobre a questão da recondução, eu também concordo com o Wilton, né? Concordo com o Wilton e que, sim, que seria justo esta recondução, porque, como diz o Wilton, nós não tivemos tempo. Nós não tivemos tempo de fazer nem metade do que a gente gostaria de ter feito e do que a gente planejou fazer, né? Mas aí algumas sementinhas foram plantadas e eu espero que Maciel tenha alguma coisa boa para nos dizer, né, de algumas demandas que a gente colocou na Câmara de Povos e Comunidades Tradicionais, que é uma das principais, como o Wilton colocou aqui, instância do comitê para nós, povos indígenas, assim como para as outras organizações, né? Porque é na Câmara Técnica que a gente discute os projetos. Uma coisa é nós sermos membros do comitê. A gente vai apenas para as plenárias e pronto. Outra coisa é a nossa Câmara Técnica, que é quem vai discutir, quem vai propor, quem vai junto decidir o que fazer com o recurso que vai ser disponibilizado. Então, essa Câmara, Maciel, que a gente também tem que lutar para que seja, Maciel, logo que for instaurar as outras, as nossas também possam sair, porque é lá o espaço que a gente precisa estar dialogando. Ok? Então, bom dia, gente, e vamos aguardar o nosso vice-presidente dar umas palavras boas para a gente. Eu assim eu aguardo. Muito obrigado. Obrigado. Cadê? Para mim não passa álcool. Vocês perceberam isso? Obrigado. Olha só, é muito importante as palavras dos representantes atuais dos povos indígenas. Está faltando a Anália, que infelizmente não pôde estar aqui, mas eu queria ressaltar também a importância de todos, como todos os membros, representantes dos povos indígenas que passaram nesse comitê. O Marcos Sabaru, o Gleicio, que está ali, Cristiane Pancararu, Maria Tumbalalá, Neguinho Trucá, Issô, ou seja, todos esses que passaram, Everaldo Funiô, que passaram no comitê, defenderam a causa dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. A Lei 9433, quando ela diz que um comitê de bacia, onde tiver território indígena, deve garantir uma vaga para os indígenas, então, no início foi colocado assim, uma vaga para os indígenas. E não tinha vaga para quilombola. Então, assim, era um titular e um suplente. Depois, as lutas fizeram com que nós conseguimos garantir mais uma vaga de titular e suplente para indígena e criamos mais uma de quilombolas ou outras comunidades tradicionais. Que quilombolas pode ser, essa vaga não é só quilombola, é outras comunidades tradicionais também.
Na verdade, ela sempre tem sido ocupada por quilombolas, mas outras comunidades podem, como você falou, citou vários, e isso é importante mobilizarmos nas próximas para que outras comunidades possam vir a participar. Então, assim, realmente é um processo de construção. O Wilton falou uma coisa que ele disse, eu aprendi, que não é só a gente tem que guerrear, conversar, mas dialogar, não é batendo muitas vezes de frente, é a gente conseguir e conquistar pela consciência, conscientizando que aquela nossa fala, a nossa reivindicação é importante. A reivindicação de um edital único para um edital específico para comunidades tradicionais não é de agora, a gente vem discutindo isso na Câmara Técnica, avançamos isso, conseguimos colocar isso no nosso planejamento, no nosso plano de aplicação, que é importante destacar, já tem uma rubrica para isso, tá? Para que a gente porque assim, você tem os mecanismos para que você possa garantir a execução disso. Então, nós já estamos trabalhando numa minuta, mas essa minuta deve ser apreciada pela próxima CTCT. Então, eu já digo aqui para vocês o seguinte, terão o meu compromisso de, em setembro, assim que a plenária for encerrada, e convocarmos todas as câmaras técnicas, a CTCT também será convocada. Agora, vamos combinar, porque é uma coisa que eu falei com o Tuxá e falei com Cícera, que há uma preocupação minha, e nós temos, como as lideranças estão aqui, nós precisamos, quando dissermos, o edital está aí, qualquer membro titular pode fazer parte. Membro titular pode indicar. E nós não queremos e não podemos fazer com que representantes, por exemplo, do agronegócio estejam na CTCT, porque ele vai fazer totalmente diferente, o inverso. Então, assim, às vezes a gente dá uma recuada em determinadas situações para ter um ganho. A CTCT atual é a perfeita? Não. Porque nós deveríamos ter outros representantes, e não só os membros do comitê, para dar outras possibilidades. Mas o medo ou nós nos articulamos antes para garantir que os espaços sejam preenchidos por povos e comunidades tradicionais, ou por exemplo, instituições, secretarias de defesa da igualdade, sei lá, que já fez parte, que realmente interessa para essa Câmara Técnica, ou então ela será, por exemplo, na última, o Ministério do Desenvolvimento Agrário queria fazer parte, CHESF queria fazer parte, era assim, então, é esse nível. Então, para vocês terem ideia, quando se coloca, a Câmara Técnica nós lançamos o edital, os membros titulares do comitê podem indicar qualquer pessoa, e fazem referência ao porquê estão indicando aquela pessoa. Então, isso passa pela diretoria do comitê. Só que o que é que nós estávamos observando? Que na CT3Ps, que é Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos, há um monte realmente tem várias representações. Mas, quando chegou na CTCT e nós abrimos, estavam querendo exatamente esse povo, Tuxá, participar. Então, assim, nós temos que nos organizarmos para, assim que lançar, essa composição seja realmente ocupada por quem merece estar nela. Então, isso é algo importante. Outra coisa, os projetos dependem, por que nós estamos fazendo isso? E não pelas vias normais. E é importante deixar claro, não é que os povos indígenas queiram ser diferentes. É porque merecem ser tratados realmente de uma forma, porque as comunidades tradicionais, em a maioria das regiões, não conseguem acessar os projetos do comitê. Eu vou citar aqui, por exemplo, aqui no Baixo São Francisco, a gente conseguiu emplacar, na última, 3 projetos. O pessoal aqui do Chocó, que nós estamos lá com um projeto deles,
os Cariri-Chocós. Também nós estamos com 2 projetos dos Cariri-Chocós, que é do cercamento, não é? Da área, tem da área sagrada, e outro que é de abastecimento, Cícero, também do povo lá, que se fosse pela CESAI, assim como nós fizemos com vocês, se fosse depender de CESAI, não sai nunca. Se for depender do governo federal, não sai nunca. E nós tivemos que elaborar o projeto básico, o projeto executivo, e agora a contratação da empresa para executar um projeto que está orçado, cadê, Manuel? Enquanto 8 milhões de reais. O projeto é 8 milhões de reais. Então, assim, nós estávamos... e agora é um projeto pensando muito, porque a comunidade é muito grande, cresceu, tem outras casas que não têm abastecimento, na beira do rio. Na beira do rio. E, assim, nós tivemos uma situação lá e a comunidade precisa se unir, porque nós chegamos no momento, olha, nós não podemos começar uma obra que diz, não, tem que ser de um jeito, ao outro, não, tem que ser do outro. Nós temos que entender que quando o comitê faz, nós não nos envolvemos, e Cícera sabe disso, em questões internas das comunidades indígenas. Mas nós, enquanto comitê, quando nós formos iniciar o projeto, nós precisamos ter a segurança que a comunidade está unida com relação ao projeto. As relações internas não nos diz respeito, mas nós precisamos ter essa segurança. E isso atrasou lá, porque já éramos para estar bem mais adiantado. Então, assim, fizemos também o projeto, o Pancará, que para nós é um orgulho. Tivemos o projeto também do Xingue-Botó, que foi o primeiro. Ou seja, mas outros não conseguem acessar. Quando chega na CCR, faz a avaliação e é observado só alguns aspectos, como, digamos, um projeto qualquer. E não é assim. O olhar precisa ser diferente. Então, por isso que a gente vai ter esse olhar nesse edital específico para povos e comunidades tradicionais. Quais são as linhas que vamos colocar nesse edital? O que é que está previsto no plano? Quanto vai ser o recurso para cada região? Vamos colocar quanto? Inicialmente, 2 por CCR? Estou chutando, viu, gente? Não estou dizendo quanto, não. Então, assim, esses detalhes, as minutas, a nossa equipe técnica já está vendo essa parte da minuta, essa parte, só que eu não vou abrir esse edital enquanto não formarmos a Câmara Técnica de Povos e Comunidades Tradicionais e passarmos pela chancela da CTCT. Então, mas isso é agora setembro. Realmente tivemos praticamente 2 anos parados por conta da pandemia. Praticamente paramos 2 anos. Nós nos reunimos final de 2019. Final de 2019, gente. 2020 foi o que vocês já sabem, 2021 agora que estamos nos encontrando assim. Então, infelizmente, parou. E as reivindicações, os povos indígenas que me conhecem sabem que eu sou um defensor não só dos povos indígenas, mas das comunidades tradicionais. Ficam brigando assim, os outros, mas você fica defendendo o seu povo. É porque você fica brigando pelo seu povo. Isso é meu povo. O povo da bacia é meu povo. Então, assim, podem ter certeza, eu continuo, já fui eleito no meu segmento, continuo também representando o segmento Pesca, Turismo e Lazer, que é segmento aqui, representando Alagoas, vou continuar no segmento. Vocês têm a mim também como mais um aliado, e com fé em Deus nós teremos dias melhores. Creio nisso. As reivindicações são extremamente legítimas. Nós precisamos também ocupar e fazer com que as câmaras consultivas regionais, que são espaços e instâncias para resolutividade de problemas regionais, funcionem.
Porque a gente vê que câmaras consultivas funcionam para algumas coisas, outras não. E a gente precisa fazer com que essas CCRs funcionem realmente como instâncias. O órgão colegiado do comitê, que é a plenária, é para instâncias superiores. Realmente é para aprovação de algumas coisas maiores, que não são de delegação das câmaras técnicas ou das próprias CCR, porque as câmaras técnicas são órgãos de assessoria da diretoria do comitê, todas as câmaras técnicas. Mas quem decide? O plenário. As CCRs também têm poderes. Então, a gente precisa ocupar todos os espaços, entendeu, Wilton? Não é só um. Outra coisa, não pode ir... por exemplo, reunião de CCR, é pública. A gente pode fazer com que os membros, os povos indígenas, participem de CCR. Tudo bem, infelizmente a gente não vai poder custear, enquanto comitê, algumas coisas, mas na maioria das vezes acontece ali, ao redor, e eles não sabem. Então, a gente precisa ter muito isso, precisa estar muito participando das CCRs, que é onde o poder, a decisão acontece na maioria das vezes. Os projetos são decididos nas CCRs. A CCR do Baixo aprovou esses projetos que eu falei, hidroambientais e projetos, não foi projeto especial, nenhum, Wilton, desses aqui do Baixo, porque a CCR do Baixo ouviu, nós trouxemos as comunidades para apresentar na CCR. Nós não vimos só o papel, foi analisado o papel, mas pedimos que viessem apresentar. Então, isso foi muito importante, e com isso nós garantimos. E eu fiquei muito orgulhoso que a CCR aqui do Baixo conseguiu garantir esses 3 projetos para aqui o Baixo, num edital, onde só teve outros que foram contemplados. Então, assim, tem o meu apoio, tem a minha garantia de melhoria e reconhecimento também de falhas, de erros, principalmente de coisas que não dependem só da gente, né? Quando a diretoria é composta por várias pessoas e tem pensamentos diferentes, tem situações diferentes, então o comitê é muito diverso. Então, muitas pessoas divergem de pensamentos, mas a gente precisa ter uma única bandeira, que é a defesa do Velho Chico e dos povos do Velho Chico. Obrigado. Ok. Pronto. Vamos fazer.